imediato. Então, passo a palavra à senhora Eliete Maia Gonçalves Cimabuco, que abordará o tema o papel da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, CONITEC, seu funcionamento e experiências internacionais. Com a palavra, doutor. E, primeiramente, quero agradecer o convite, da oportunidade que a CONITEC está tendo de estar aqui para apresentar a nossa comissão, apresentar o funcionamento e sua competência. E estou achando muito interessante um curso, os juízes se interessando em um curso de judicialização à saúde, para entender um pouco mais da saúde, e vou passar aqui exatamente o nosso dia a dia, né? Não vou dar uma aula, mas vou passar aqui o nosso dia a dia sobre a nossa comissão. E, já que eu vou falar sobre o funcionamento e a competência da CONITEC, eu vou passar um filminho, um videozinho bem rapidinho, sobre como se dá o funcionamento da comissão. Para que um novo medicamento, procedimento, equipamento, produto seja incorporado ao SUS, é necessário que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC, faça uma avaliação para saber se a tecnologia é tão boa ou melhor do que as já utilizadas atualmente. A avaliação da CONITEC, que deve ser feita em 180 dias, considera todos os estudos científicos relevantes sobre a nova tecnologia, bem como os benefícios para os pacientes e os custos envolvidos. A comissão é formada por uma secretaria executiva e um plenário. A secretaria executiva é composta por um departamento do Ministério da Saúde, que dá suporte técnico para o plenário avaliar as tecnologias. Profissionais de diversas instituições compõem o plenário da CONITEC. São elas: secretarias do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Federal de Medicina. O plenário avalia os estudos científicos e econômicos sobre a nova tecnologia e solicita que um relatório técnico seja disponibilizado em consulta pública para que a sociedade possa opinar. Após analisar as contribuições recebidas durante os 20 dias de consulta pública, o plenário vota e emite uma recomendação final, que pode ser favorável ou contrária à inclusão da nova tecnologia no Sistema Único de Saúde. Por vezes, a CONITEC avalia tecnologias já utilizadas no SUS e, dessa forma, a recomendação pode ser para alterá-la ou retirá-la. Com a recomendação da CONITEC em mãos, o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde decide se concorda com a comissão e publica sua decisão no Diário Oficial da União. Caso a decisão seja favorável à incorporação da tecnologia, os órgãos do SUS têm 180 dias para disponibilizá-la a toda a população. Para conhecer melhor a CONITEC, acesse. Agora eu vou passar a explicar sobre a comissão, né? Daqui a pouco, como diz a Deise, daqui a pouco eu fico um pouquinho mais à vontade, que é difícil falar para tantos juízes assim, né? E estou aqui um pouquinho mais à vontade, que tem o doutor Gebran, doutor Clênio, que nós trabalhamos aí muito tempo junto, principalmente quando o doutor Clênio estava no CNJ, e a Deise, que nós temos contato por causa da Secretaria Estadual de Saúde. Mas tudo bem, daqui a pouco a coisa melhora. De 2006 a 2008, já existia uma comissão no Ministério da Saúde que avaliava as tecnologias para o SUS, que era a CITEC, a Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde. Ela era instituída por uma portaria do Ministério da Saúde. E não tinha assim um marco, não tinha uma lei que determinava prazos, não tinha uma lei para ter parâmetros de quanto tempo iria analisar uma tecnologia. Em 2011, com a publicação da Lei 12.401, é uma lei que veio modificar e alterar a 8080, ela dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias no SUS.
ela criou a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a primeira comissão nacional para avaliar os medicamentos, equipamentos, produtos e procedimentos. E essa lei, ela 12.401, ela foi inserida na 8080. Ela foi inserida lá no título 2, capítulo 8º da 8080. Então, ela faz parte da lei do SUS. E o decreto, para organizar, regulamentar o seu funcionamento, foi publicado o decreto 7646. Esse novo marco legal, que é a Lei 12.401, ela dispõe que a incorporação ela tem que ser baseada em evidências de eficácia e seguranças e de estudos de avaliação econômica, que é o custo-efetividade. Também que todas as matérias ela tem que passar por consultas públicas após a primeira avaliação. E também estabeleceu um prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. E a lei ainda veda o uso de tecnologias sem registro na Anvisa e de procedimentos experimentais. E que todas as incorporações serão feitas mediante protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Então, a Conitec ela é um órgão colegiado de caráter permanente. Ela é integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde. E ela tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como na constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, a lei ela é muito clara quando ela diz que a Conitec ela vai assessorar o Ministério da Saúde. Então, ela emite recomendação. Quem incorpora é o Ministério da Saúde, que dá a decisão de incorporar ou não, por meio da recomendação da Conitec. Como nós já vimos no filminho, a estrutura da Conitec ela tem 2 fóruns, o plenário e a secretaria executiva. O plenário é composto por 13 membros, 7 de secretarias do próprio Ministério da Saúde, sempre um titular e 2 suplentes. É composta também do Conselho Federal de Medicina, Conselho Nacional de Saúde, CONAS, CONASEMES, ANS e a Anvisa. A Secretaria Executiva da Conitec ela é exercida pelo DGITS, Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias. Ele foi criado em 2012. E esse departamento ele dá suporte para o plenário da Conitec. Então, as competências foram elencadas no decreto 7646 de 2011, que essa comissão ela tem a competência de emitir relatórios sobre a incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde e constituição de protocolos clínicos. E também de propor a atualização da RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos, que foi dada essa competência pelo decreto 7.508. Esse decreto ele regulamentou a Lei 8080. Então, o decreto 7.508 regulamentou a Lei 8080. O decreto 7646 ele regulamentou os artigos da Lei 12.401, que criou a Conitec. Pode falar aqui? Será que já está melhorando? E eu trouxe aqui a Conitec dentro da estrutura do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem várias secretarias. E uma das secretarias é a Secretaria de Ciência e Tecnologias e Insumos Estratégicos. A Conitec ela foi vinculada a essa secretaria, a uma secretaria do Ministério. E essa secretaria tem 4 departamentos. O Departamento de Assistência Farmacêutica, que é o DAF, o DECIT, que é o Departamento de Ciência e Tecnologias, o DECIS, que é Complexo Industrial, e o DEGITS, que é o Departamento de Gestão de Incorporação de Tecnologias, que
é onde exerce o papel da Secretaria Executiva da Conitec, que dá suporte para a comissão trabalhar. E o departamento, o DEGITS, ele tem uma equipe, seria uma equipe multiprofissional. E também ele é constituído de instituições parceiras. Temos vários parceiros que elaboram estudos para também ajudar na avaliação de tecnologias. Nós temos uma equipe de trabalho de 35 profissionais. Na sua maioria, são farmacêuticos. Então, tem 15 farmacêuticos, tem pessoal nutricionista, odontólogos, economista, um médico, tem o pessoal da comunicação, uma assessoria jurídica, 2 advogados, serviço social, processamento de dados. E o DEGITS tem um orçamento de 16 milhões de reais. E a missão do DEGITS é qualificar os processos decisórios na avaliação de tecnologia em saúde, buscando a promoção e a proteção da saúde da população brasileira, e melhor alocação dos recursos disponíveis e a redução das desigualdades regionais. E a sua visão é ser reconhecido pela excelência na gestão de incorporação de tecnologias em saúde, considerando desenvolvimentos tecnológicos e as transformações sociais para um Brasil saudável. E também temos alguns objetivos estratégicos, que é contribuir para a qualificação das decisões judiciais e para a redução da judicialização do direito à saúde no país. E também outros objetivos, que seria aprimorar o processo brasileiro de ATS, que é um processo assim ainda muito novo no Brasil, principalmente no Brasil, né? E que ele esteja sempre em conformidade com o marco legal e os avanços das ciências. E também ampliar e qualificar a participação social no processo de incorporação de tecnologias e dar visibilidade ao processo de gestão e incorporação de tecnologias em saúde. E gerir o processo de elaboração e de revisão de protocolos, que já estamos trabalhando nisso. Dentro do DEGITS, existem 3 subcomissões. A Comissão de Avaliação de Protocolos, essa comissão ela avalia os protocolos que estão sendo elaborados, atualizados, e ela é coordenada pelo DEGITS, que é o Departamento de Gestão. E a atualização da RENAME e do formulário terapêutico, que é coordenado pelo Departamento de Assistência Farmacêutica, e a atualização da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, a RENASES, que é coordenada pela Secretaria de Atenção à Saúde, a SAS. E existem regras para que possa ser analisado a incorporação de tecnologias. E essas regras são baseadas em evidências de eficácia, segurança e efetividades. E também os estudos são avaliados, estudos de avaliação econômicas, que é onde são feitos custo-efetividades e o impacto orçamentário. E essa avaliação, ela tem, a partir do momento da solicitação, que a empresa ou as áreas do Ministério da Saúde protocola no Ministério da Saúde para que a comissão avalie uma tecnologia, do momento do protocolo até a publicação da decisão do secretário, a comissão tem 180 dias, que pode ser prorrogável por mais 90 dias, desde que a matéria seja justificada. E, a partir da decisão de incorporar, o decreto 7646 trouxe uma inovação para disponibilização, para efetivar a tecnologia no SUS. As áreas técnicas do SUS e do Ministério da Saúde teriam mais 180 dias para efetivar esta tecnologia que foi incorporada pelo Ministério da Saúde. Aqui tem alguns requisitos para ser proposta a avaliação de tecnologias. Para o demandante,
ele precisa preencher um formulário que tem lá, de acordo com o modelo estabelecido pela Conitec. Nesse formulário, precisa ter um registro que essa tecnologia foi registrada na Anvisa, porque a Anvisa ela registra, ela faz uma análise de efetividade e de eficácia e segurança. E ela emite o registro, que esse registro ele é pedido pela empresa, pelo fabricante do medicamento. Ele solicita o registro na Anvisa, e a Anvisa vai avaliar a eficácia e a segurança para colocar este medicamento ou uma nova tecnologia para comercializar, para ser vendida nas farmácias, nos hospitais. E, para a Conitec avaliar, ela vai fazer todas as outras avaliações de evidência, de custo-efetividade, de impacto orçamentário, e tem que ter os estudos, o próprio demandante já tem que trazer estudos de evidência científica que demonstre que essa tecnologia que está sendo pautada para ser avaliada, que ela seja, no mínimo, tão eficaz e segura quanto aquelas que já estão disponíveis no SUS para determinada indicação. E também precisa trazer no seu dossiê os estudos de avaliação econômica, comparando a tecnologia pautada com as tecnologias disponíveis no SUS. E tem amostras, nem sempre tem condições da empresa trazer, e precisa que seja também trazida no dossiê o preço fixado pela CEMED, porque muitas empresas pedem o registro na Anvisa para comercializar, mas não pedindo o preço CEMED, ela não pode comercializar. E, mesmo para avaliar, além do registro da Anvisa, precisa ter o preço CEMED, no caso dos medicamentos. Aqui eu trouxe o fluxo do nosso dia a dia, de como funciona a comissão. E, na época que foi publicada a Lei 12.411, precisamos fazer um fluxo bem alinhado, que tinha que caber nos 180 dias. Que é um trabalho assim rápido, né, em 180 dias. Outros países, eles incorporam, como a Inglaterra, eles demoram 2 anos e pouco, para avaliar uma tecnologia, para incorporar uma tecnologia. E a comissão do Brasil, ela tem que avaliar e incorporar em 180 dias. E, para isso, nós trouxemos um fluxo. E esse fluxo se dá basicamente assim: o demandante ele protocola no Ministério da Saúde, no apoio do Ministério da Saúde, um dossiê, solicitando que seja avaliada uma determinada tecnologia. Toda essa documentação passa para a nossa Secretaria Executiva, que vai analisar toda a documentação para verificar se tem conformidade da documentação. Essa equipe de técnicos, avaliando essa documentação, ela passa para outra equipe técnica que vai avaliar os estudos que a empresa ou que as áreas do Ministério da Saúde trouxe para que fosse avaliado. Tendo todos os estudos, ela, não necessitando de nenhum, ela vai seguir para avaliação. Necessitando de mais alguns estudos, a própria Conitec acaba pedindo para os seus parceiros para complementar os estudos, que são as universidades e hospitais de excelência. Passando dessa fase, os técnicos que avaliam essa documentação, eles vão fazer um relatório. E, dentro desse relatório, que vão ter toda essa documentação, vai passar o relatório para o plenário da Conitec numa primeira reunião, para uma avaliação preliminar. As reuniões da Conitec ela acontece todos os meses, na primeira, quarta e quinta-feira dos meses. Passa para o plenário esse relatório, o plenário vai analisar toda a documentação, vai analisar todas as evidências, todos os estudos, vão discutir no plenário e vão emitir uma recomendação preliminar. Essa recomendação pode ser de incorporar, de não incorporar, e segue para a consulta pública. Esse relatório é publicado no Diário Oficial
e fica em consulta pública por 20 dias, para que a sociedade possa contribuir. E, após esses 20 dias, os técnicos da Secretaria Executiva da Conitec vão analisar todo esse material, todas essas contribuições de consulta pública e elencar no relatório. Esse relatório segue para a próxima reunião da Conitec, numa segunda reunião, que o plenário eles vão discutir novamente, inclusive todos os dados que a sociedade colocou na consulta pública, e eles vão avaliar. E essa avaliação que eles vão fazer, eles podem, inclusive, ratificar ou retificar a sua primeira decisão. E, após eles decidirem, eles vão deliberar, vão assinar um registro de deliberação, recomendando aquela incorporação ou não recomendando. A partir daí, segue esse relatório para o secretário de Ciência e Tecnologia, ele vai analisar todo esse relatório, todos esses estudos passo a passo, e ele vai verificar a necessidade ou não de pedir uma audiência pública antes da tomada de decisão. Ele verificando que não tem necessidade de se pedir uma audiência pública, ele ficando satisfeito com a recomendação, ele emite a sua decisão. Aí ele incorpora ou não incorpora a tecnologia que foi avaliada pela Conitec. E o próximo passo, ele publica, ele dando a decisão, ele publica no Diário Oficial da União. Ele publicando essa decisão, encerra esse ciclo de análise da Conitec e a incorporação do Ministério da Saúde. Aqui nós temos alguns resultados da Conitec. De janeiro de 2012 até abril de 2017, a Conitec já realizou 58 reuniões, 54 dessas foram reuniões ordinárias e 4 reuniões extraordinárias. Nós tivemos 572 demandas nesse tempo, dessas 249 foram demandas externas, que demandas da indústria, e 323 demandas internas. Essas demandas internas são demandas de áreas do próprio Ministério da Saúde, áreas do SUS, como associações, hospitais. E, logo no início da Conitec, quem demandava mais, pedindo para avaliar, eram as empresas. E, hoje, as empresas pedem menos e as áreas do Ministério da Saúde pedem mais, né? E hoje nós temos 60 demandas em avaliação. De janeiro de 2012 a maio de 2017, foram para consultas públicas 213 matérias. Nós tivemos 36.745 contribuições das sociedades, e o Ministério da Saúde, através da recomendação da Conitec, incorporou 199 tecnologias, não incorporou 92 e excluiu 43. E teve um impacto estimado com essas incorporações em 2 bilhões de reais, 2 bilhões e meio de reais. E todas essas recomendações da Conitec, elas foram acatadas pelo secretário de Ciência e Tecnologia e pelo ministro da Saúde. Na sua maioria das tecnologias demandadas para a Conitec, foram 377 de medicamentos, 115 de procedimentos e 80 produtos foram demandados. As áreas que mais demandam, que mais se avaliam tecnologias, é a área da infectologia, seguido da oncologia, a reumatologia, cardiologia e pneumologias. E as demais, mas a área que mais demanda mesmo é infectologia, oncologia e reumatologia. Aqui são as consultas públicas. Logo no início, a sociedade não entendia muito, né? O que é isso? O que é contribuir
para consulta pública, para avaliar medicamentos, para avaliar tecnologias. Mas, com o passar do tempo, com a divulgação pelo site, divulgação nos jornais, a sociedade começou a entender e querer participar da avaliação. E tem aumentado bastante a contribuição da sociedade. Quando se tem uma contribuição maior, como foi o caso de 2015, é sempre porque tem uma matéria mais evidente, mais interessante para a sociedade. E, nesse caso de 2015, foi uma diretriz do parto normal. E foi muito bem divulgada, e a sociedade se interessou muito, e nós tivemos muitas contribuições, mas continua crescendo também. E, como os noticiários sempre divulgam que o Ministério da Saúde não incorpora, que a Conitec não analisa, mas, vendo por esse comparativo das agências internacionais, as maiores agências do mundo, que uma delas é o NICE, na Inglaterra, e tem a Escócia, o Canadá, são as maiores agências de avaliação de tecnologia em saúde, a ATS, e a gente pode ver aí pelas porcentagens que a Conitec ela está dentro, né? Em 5 anos, ela recomendou 68% de 100% das tecnologias, né? E o NICE, de 2000 a 2016, ele recomendou 81%. Então, está bem dentro das grandes agências. E aqui tem sobre a avaliação de tecnologia, que a ATS ela é a síntese do conhecimento produzido sobre as implicações da utilização das tecnologias em saúde e constitui subsídios técnicos importantes para a tomada de decisão sobre difusão e incorporação de tecnologias em saúde. Para tomar-se uma decisão, para uma tomada de decisão, a comissão ela analisa vários parâmetros. Ela tem uma análise clínico, uma análise econômica, uma análise em relação ao paciente e uma análise organizacional. Então, na análise clínica, ela vai avaliar a segurança daquela tecnologia, a eficácia dessa tecnologia para todas as indicações, a efetividade e a população que será beneficiada com aquela incorporação e outros resultados que ela acha necessário. E, quanto ao paciente, ela vai verificar qual o impacto social que essa tecnologia vai trazer para a sociedade, dentro de uma ética e aceitabilidade daquela tecnologia. E também as reações psicológicas, reações adversas, a conveniência de que aquela tecnologia seja incorporada e outros aspectos. Também, na avaliação econômica, ela avalia o custo de eficiência, custo-efetividade, custo-utilidade, custo de oportunidade e o impacto orçamentário, o impacto que aquela tecnologia vai trazer para o orçamento público. E também, por último, tem a visão organizacional, que todas essas vertentes elas são discutidas ali no plenário, elas são discutidas no momento que vai avaliar a tecnologia. Porque, após a tecnologia ser incorporada, tem que se pensar na logística, na compra dessa tecnologia, na compra desse medicamento, ou abrir uma PAC, colocar no SIGTAP, como que vai ser utilizada, tem que ter acessibilidade para essa tecnologia, capacitar pessoal, capacitar hospitais, que muitas vezes você incorpora uma tecnologia, ela tem que saber como que ela vai ser usada, onde que ela vai ser usada e por quem que ela vai ser usada. Tem procedimentos que eles só vão ser usados, só tem condições de ser usado dentro de um hospital, quando o paciente está internado. Outras tecnologias só de ambulatório. Outras tecnologias têm que ser já na porta do SAMU, a hora que o paciente
atendido. Inclusive, teve uma polêmica muito grande quando foi para a Conitec avaliar o Alterplase. E o Alterplase é um medicamento, a Deise me corrige aí, né, que é farmacêutica, mas é um medicamento que ele tem tempo para o paciente tomar. Se não me engano, umas 3 horas. Dentro dessas 3 horas, o paciente pode ser eleito a tomar essa medicação. Então, num infarto do miocárdio ou no AVC. E se essa tecnologia ela não for utilizada de maneira correta, com pessoas capacitadas, ela pode lesar o paciente muito mais. Então, ela foi capacitada, foram chamados especialistas para explicar como que essa tecnologia poderia ser incorporada, e o paciente tem que estar eleito dentro dessas 3 horas para tomar essa medicação. Não tomando nesse prazo, ou não estando eleito, estando com pressão alta ou qualquer outro requisito, ela não pode, não adianta, ela é uma tecnologia caríssima, então não adianta nem aplicar no paciente uma que vai fazer mal para o paciente. Olha que toda uma atenção para ser avaliada e incorporada uma tecnologia. Tanta é a responsabilidade e o cuidado para que tome uma decisão. E ainda visando aprimorar esse processo brasileiro de ATS, que, em conformidade com esse marco legal e com o avanço da ciência, a Conitec ela está ampliando a rede de parceiros para desenvolvimento de estudos em ATS, que o estudo de ATS hoje é um processo mundial, mas é um processo novo também, né? E temos uma equipe de monitoramento do horizonte tecnológicos para a produção de alertas e informes, que eu vou explicar mais para frente, e o monitoramento de avaliação de desempenho das tecnologias em saúde, e ainda primamos pelo fortalecimento da participação em redes internacionais. A Conitec, hoje, ela participa de várias redes internacionais, da Redetsa, que é uma rede de avaliação de tecnologias na América do Sul. Tem a Inata, tem a Euroscan, que era só da Europa, agora já entraram vários outros países, e o GIM, que é internacional também, mas que é voltado para protocolos clínicos, que é uma das redes aí que a Conitec, que é essa nossa comissão, ela procura sempre as experiências do GIM, que, na maneira de fazer protocolo, de aprimorar os protocolos. Naquele relatório que eu comentei, que é o relatório que segue para a análise do plenário, que segue para a consulta pública e para a decisão do secretário, tem todos esses passos. Lá dentro desse relatório tem a doenças, tecnologias, a análise de evidências apresentada pelo demandante, as evidências clínicas, avaliação econômica, o impacto orçamentário, a busca e análise de evidências, experiências internacionais, quando tem, que nem sempre se segue as experiências internacionais em todas as tecnologias que vão ser avaliadas, porque nem sempre a realidade de outro país é a realidade do nosso país. E quando se tem experiências internacionais que servirão para a nossa população, elas são usadas, elas são observadas no momento que a Conitec vai avaliar. E tem a recomendação da Conitec, a consulta pública, que são todas organizadas dentro desse relatório, a deliberação final do plenário, recomendando ou não a tecnologias, e a decisão do secretário. Inclusive, tem a publicação no Diário Oficial da União, que encerra o ciclo de avaliação dentro da Conitec. Eu acho que é isso que aconteceu. Aí, acessando esse link, já vai ter acesso a todos os relatórios de 2012 até os relatórios agora de 2017. Esse monitoramento do horizonte tecnológico é também uma etapa específica da ATS, que também é uma experiência internacional que nós estamos experimentando, né, aqui. Ela identifica tecnologias novas e emergentes e ela preveja os impactos que essa tecnologia pode causar no sistema de saúde. E, com isso, essa nossa equipe ela
ela coloca um informe dentro do nosso site, sinalizando por uma determinada tecnologia nova e emergente, e coloca um alerta, um radar, para rastrear essa tecnologia que está vindo aí, uma tecnologia que ainda está, muitas vezes não tem registro nem fora do país, mas que ela já está em estudo. Nós estamos conseguindo detectar algumas tecnologias, como foi o caso dos medicamentos para hepatite, que foi incorporado alguns medicamentos, mas logo o nosso monitoramento do horizonte tecnológico ficou sabendo que já vêm 3 mais medicamentos eficazes e seguros e que seriam logo registrados no Brasil, pedido registro no Brasil. A própria empresa tinha sinalizado isso, que já tinha sido registrado fora do país. E esses medicamentos foram, posteriormente, tido registro na Anvisa, foram analisados e estão incorporados para o tratamento de hepatite C. E é um projeto novo, esse monitoramento de avaliação de desempenho de tecnologia em saúde. A UNB está fazendo, juntamente com o DGITS, um monitoramento de avaliação de desempenho de tecnologias que foram incorporadas. E, nesse momento que são avaliados, é uma avaliação contínua da tecnologia incorporada para se perceber se realmente essa tecnologia que foi usada como subsídio para uma decisão, se ela realmente, quando ela está no SUS, para atender a população, se ela realmente condiz com todos aqueles estudos que foram usados para que fossem incorporados. Então, os questionamentos são: essa tecnologia já está disponível realmente no SUS? Estão sendo utilizados de modo adequado? Quais são os resultados reais do uso dessas tecnologias? São detectados problemas de segurança? Quais são os custos para o SUS? Então, a UNB está fazendo esse projeto e elaborando metodologias para medicamentos, produtos, procedimentos e equipamentos, e vai ser construído um banco de dados sobre essas avaliações. Temos também, para a gestão do processo de elaboração, de revisão de protocolos, temos feito enquetes para que a sociedade possa contribuir logo no início da atualização do protocolo, no início de uma elaboração de novos protocolos, e também para que possa ser elaborado diretrizes clínicas. E a enquete aí do parto normal, que tiveram várias contribuições da sociedade, e todas as vezes que vamos elaborar o protocolo, fazemos uma enquete para que a sociedade possa acompanhar desde o início, e já tivemos 35 temas nos protocolos que foram atualizados, protocolo de 2012 e 2013, com 1.020 contribuições, a doença de Chagas com 37 contribuições, leishmaniose com 11, e, em 2016, teve o escopo para fazer a diretrizes brasileira para a utilização da angioplastia coronariana com stent, que deu muito certo também. E, para ampliar o conhecimento da sociedade, para eles entenderem como que funciona a avaliação da tecnologia, tem uma equipe dentro do DGITS que ela elabora um protocolo para a sociedade, pega do protocolo, do relatório técnico, científico, que tem muitos termos técnicos, difícil para que a sociedade entenda, e transforma um relatório para a sociedade em palavreados simples e acessível para que os leigos entendam tanto os nomes difíceis, né, e tantas coisas técnicas. E, com isso, a sociedade tem assim ficado muito interessada, porque elas entendem uma linguagem mais acessível e elas entendem o que elas estão contribuindo. E também colocamos no site entendendo como se avalia uma tecnologia. Aqui é um exemplo do relatório da sociedade. Eu estou correndo um pouquinho, porque já me avisaram que eu tenho 10 minutos. E, dentro do DGITS, nós temos ainda as contribuições e esclarecimentos
que nós fornecemos aos magistrados por meio de uma parceria com o CNJ, foi aí até na época que o doutor Clênio estava no CNJ, né? A Conitec disponibilizou um canal direto para os magistrados. Esse é os recursos fornecido pela Conjur, pelo Ministério da Saúde, que, em 2016, o Ministério gastou mais de R$ 1 bilhão com cumprimento de decisões judiciais, só em medicamentos. Aqui são os 10 medicamentos mais judicializados, que despenderam os maiores recursos da União. Inclusive, aí no topo está o eculizumab, que é o Soliris, que não tinha, inclusive, registro na Anvisa, desde que começou a judicializar esse medicamento. É um dos medicamentos mais caros. E, há 2 meses atrás, a empresa pediu novamente, porque sempre a empresa pedia, mas os documentos não estavam conforme a necessidade para que a Anvisa avaliasse e desse o registro. 2 meses atrás, a Anvisa deu o registro para esse medicamento, só que, até agora, a empresa não pediu o preço CMED, o preço para comercialização. Aqui nós divulgamos, nós temos um link no nosso site, Direito e Saúde, e ali nós disponibilizamos várias fichas técnicas. Hoje nós temos 70 fichas técnicas, ainda é muito pouco, mas nós temos um número reduzido de uma equipe para trabalhar, para dar conta de fazer tudo isso, e nós procuramos atualizar periodicamente essas fichas técnicas dos medicamentos mais judicializados. E também continuamos respondendo os e-mails para os magistrados. E temos os nossos parceiros, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, a UNB e a Fiocruz, que elas elaboram síntese de evidências para que possamos esclarecer melhor os juízes, os operadores do direito. E temos também os nossos esclarecimentos, que, desde a época da CITEC, já éramos questionados pelo Ministério Público Federal, estadual, as defensorias públicas e advogados, e ainda na fase administrativa, na fase de inquéritos, solicitando da Conitec, do Ministério da Saúde, explicações sobre medicamentos incorporados, não incorporados, o que estava no SUS e demais tratamentos. E nós acreditamos, nós não temos esse levantamento, de talvez quantas ações pudéssemos ter evitado de novas ações com alguns esclarecimentos, que muitos medicamentos que são judicializados, nós percebemos que tem alternativas no SUS. Muitas vezes eles informam que são usados e, muitas vezes, nós não temos conhecimento se os médicos já usaram realmente esses medicamentos que estão disponibilizados. Nós também damos subsídios para a AGU, na fase de defesa da União, e os subsídios técnicos aos juízes, por e-mail, antes de uma concessão de liminares. Aqui nós temos, de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, nós já respondemos 2.783 solicitações, tanto de meio físico, ofícios, e uma grande maioria, quem nos demanda, questionando a Conitec sobre esclarecimentos, é o Ministério Público Federal. Eles questionam assim, muito na fase de inquérito. E os magistrados, de 2015 a 2000, ficou trocado ali, viu? Não sei por que saiu errado. 2015 e 2016, nós respondemos mais de 1.200 questionamentos para os magistrados. Aqui são algumas tecnologias recorrentes questionadas pelos operadores do direito, que já, tanto na fase de inquérito como em ações judiciais. Em 2012, o questionamento foi muito grande sobre o Boceprevir, que é um medicamento para hepatite, as insulinas análogas para diabetes, o ranibizumab, o trastuzumab para câncer. Em 2013, foi novamente as insulinas, o rituximab para linfoma não Hodgkin, o Seretide. Em 2014,
continuou se questionando sobre as insulinas análogas, o beta-interferona. Em 2015, teve a grande história da fósforo, né? E nos questionavam muito por que a Conitec não incorporava, por que não tinha registro na Anvisa, e demos muitos esclarecimentos sobre isso, novamente sobre as insulinas, o bevacizumab, que é para uma degeneração macular, e sobre os PCDTs de doenças raras. Em 2016, volta o bevacizumab, que foi pedido, inclusive, autorização da Anvisa para usar no DMRI, o Sinacal 7 e os PCDTs de doenças raras, que são as tecnologias aí mais recorrentes que estão em processos judiciais. Nos e-mails, os magistrados têm nos questionado muito sobre o metilfenidato, a pregabalina, a quetiapina, os análogos de insulina, e todos esses medicamentos eles já têm alternativas no SUS. Aqui é nosso site. Eu recomendo que vocês analisem o nosso site, que entrem no nosso site, porque tudo isso que eu falei, tudo isso que eu expliquei, foi tirado do nosso site. Está tudo no nosso site, os relatórios, o cantinho ali do link do Direito à Saúde, os protocolos. E nós temos também uma participação social, que quem tiver interesse pode entrar no cantinho à direita do nosso site, que pode cadastrar o e-mail, e, deixando o seu e-mail cadastrado, todos os meses nós mandamos por e-mail um clipe com a divulgação de tudo que aconteceu na reunião da Conitec, com todos os medicamentos, com tudo que foi analisado. Pode ser seguido também pelo Twitter, que está sempre atualizado, com informações novas. E aqui também nós temos o videoconferência, toda segunda-feira, a Conitec em Evidências, das 16 às 17 horas, tem uma sala de videoconferência, ela é transmitida pelo site da Conitec ao vivo, e com vários questionamentos, várias explicações importantes, como funcionamento e financiamento do SUS, relatórios da Conitec com subsídio para tomada de decisões, e vários outros. São especialistas que fazem essas explanações, fazem essas videoconferências. E todas essas videoconferências que já passaram, elas estão no YouTube, que pode ser acessada e vista. Aqui eu estou deixando aí um dever de casa, que é um filminho, ele foi produzido pela BBC, é O Preço de uma Vida. É muito interessante, está no YouTube, e dá 1h e pouco de duração, é sobre o plenário do NICE, que é a maior agência de avaliação de tecnologia em saúde. É muito interessante, chega a ser assim comovente, inclusive, de como é avaliado o preço que se tem uma vida, e de como é avaliado na maior agência do mundo as avaliações de tecnologias em saúde. Muito obrigada.